Antes de darmos início à nossa palestra com Carlos Ferrara sobre o mês do desenvolvimento econômico e comunitário, vamos a um mergulho na rica história e cultura do Líbano, um país que tem sido um verdadeiro mosaico de civilizações, contada por um susanense que já viveu por lá. Boa noite, estou muito feliz, honrado pelo convite, obrigado ao Góes, doutor Enio, um amigo. Eu tenho alguns amigos aqui, ele me apresentou o amigo do Góes, mas eu tenho um pouquinho de amigos aqui. Bom, meus pais são libaneses, nascidos no Líbano. Eu fui, por um período da minha vida, eu morei no Líbano por 15 anos. Estudei lá, me formei e participei um pouco da guerra, na década de 80. O comentário do nosso amigo, Jamil, ele disse que desde quando nasceu, ele ouve falar da questão da guerra lá naquele pedaço do mundo. Se me permitem, eu vou explicar um pouquinho do Líbano. O Líbano ele é um pequeno país, tem 10.452 km², então é um pedaço de terra muito pequeno. Ele está situado ele é banhado pelo mar Mediterrâneo. Ao norte, ele faz fronteira com a Síria, norte e leste. Ao sul, ele faz divisa com Israel. Na Bíblia, ele já foi citado, tem uma região que Jesus ele visitou a cidade de Canaã, onde foi feito o primeiro milagre, milagre do casamento, né? Da transformação da água para o vinho. Então essa cidade existe até hoje. Atualmente existe um conflito no Líbano entre um grupo que se chama Hezbollah. Ele é um grupo apoiado pelo Irã, que é um país que não faz fronteira com o Líbano, mas ele tem uma influência nesse grupo que está defendendo a causa palestina em Israel. Então, no ano passado, 7 de outubro, teve um ataque do Hamas a Israel, ao território israelense. E a partir daquela data, o Hezbollah começou a atacar, através do sul do Líbano, ele começou a atacar Israel. E a partir da escalada da violência, Israel começou a revidar o Hezbollah, que está muito presente no sul do Líbano. Atualmente, a escalada foi tão grande que Israel começou a bombardear regiões do Líbano sul, inclusive um bairro de Beirute, que é o bairro de concentração maior do Hezbollah. A partir daí nós temos uma imigração de 1.200.000 pessoas que saíram do sul do Líbano, saíram desse bairro de Beirute e estão fugindo para outras regiões do Líbano. O que isso gerou? Eu não vou entrar muito na parte política, não vou ficar discutindo quem tem razão, quem não tem razão. Eu acho que a guerra ela gera muitas tragédias, muitas questões humanitárias. Desses 1.200.000 pessoas, nós temos 350.000 crianças.
E esse pessoal, o Líbano agora, ele está chegando numa época de inverno. Tem muita gente que não conseguiu se abrigar. Então, as outras cidades do Líbano estão abrindo as portas de abrigos, igrejas, escolas, prefeitura, para receber essas pessoas, essas 1.200.000 pessoas. O que isso está gerando? Está gerando o Líbano, a estrutura do Líbano, assim, as cidades, na verdade não são cidades em si, tem as cidades metropolitanas, mas nós temos muitos vilarejos. O Josué esteve no Líbano, ele conhece. Nós temos vilarejos que não excedem 5.000 habitantes. Então são cidades que não têm preparo para receber tanta gente. Está gerando falta de abastecimento de alimentos, está gerando uma falta de água potável e outras coisas mais, porque nós não temos atendimento saúde. Atualmente, eu tenho acompanhado notícias, os países vizinhos, Arábia Saudita, Emirados, Kuwait, têm enviado algumas ajudas. Graças a Deus o aeroporto continua funcionando, não foi bombardeado, como aconteceu em 2006. Israel bombardeou o aeroporto e aí o Líbano ficou sem contato externo com outros países. Atualmente não foi bombardeado ainda o aeroporto. Então essa é a situação atual do Líbano. As crianças não têm escola por conta dos refugiados estarem se protegendo e morando nas escolas. E a situação realmente está fugindo do controle. Minha opinião pessoal agora essa guerra não termina cedo, nada indica que ela vai ter um período curto. Eu acredito que ela vai se estender, porque Israel, o governo israelense, ele quer diminuir a influência do partido Hezbollah e, naturalmente, consequentemente, o que o Irã tem dominado ali. Nós estamos sabendo que o Irã, isso é declarado nas mídias, nos jornais e tal, ela está muito perto de chegar a conseguir uma bomba atômica. Então isso é uma preocupação para Israel, que ela tem um vizinho ali que tem uma bomba nuclear. E é complicado essa situação. Aí nós estamos falando de geopolítica e tal. Tem uma coisa também que eu gostaria de mencionar, só para vocês entenderem a dimensão. O Rogério falou bem, muitas vezes a gente está desse lado do mundo e nós somos muito privilegiados. O Brasil é um país muito privilegiado. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer alguns países. Morei 6 meses na Arábia Saudita, morei 15 anos no Líbano, visitei Síria, Iraque, então eu conheço um pouco ali a região. E eu optei por voltar para o Brasil. Eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Eu escolhi morar aqui e eu sei que aqui é uma terra de muitas oportunidades. O povo brasileiro é um povo acolhedor, como é o Líbano. O Líbano tem 17 etnias. São 17 etnias, são povos que foram sendo... O Líbano ele foi conquistado ao longo de muitos anos. Então lá foi dominado muito pelo Império Otomano, depois pela França. Então ele tem muita cultura. Os povos que conquistaram o Líbano deixaram a sua marca, por isso que nós temos hoje 17 etnias. Então é um país que acolhe, igual o Brasil. O Brasil acolhe, de todos os países, ele é bem visto e bem recebido. Como é o Líbano,
país pequeno, turístico, acolhedor. Infelizmente, nós temos essas disputas lá. Então, eu aqui quero agradecer imensamente aqui a oportunidade de poder explicar esses detalhes do Líbano e parabenizar pela ação que está sendo feita. Com certeza vai ajudar bastante família lá. Obrigado. Para quem será rotariano no futuro próximo, gostou dessa? Muito bom. Para os jovens aqui do Interact, do Rotaract, o Rotary tem uma coisa muito engraçada e muito interessante, que é dar a cada mês do ano um foco, né? Então, por exemplo, no mês de outubro é o foco do desenvolvimento, como nós colocamos aqui, econômico e comunitário. Mês de setembro foi educação básica. Enfim, a cada mês nós celebramos uma das possibilidades de trabalhar dentro do Rotary. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento econômico e comunitário, no mês de outubro, nós temos que pensar em... veja, hoje lá falamos aí das crianças do Líbano, né? E tem do Líbano, e tem também de outros países, temos outras guerras, mas o Rotary tem que se preocupar com isso. E neste mês, a gente tem que pensar no desenvolvimento econômico e comunitário. Olha esse dado aqui que eu trago, eu peguei hoje, atualizei hoje no site do Rotary. Cerca de 800 milhões de pessoas vivem com menos de $1,90 por dia. Então, como eu peguei do site do Rotary, coloquei em dólar mesmo, ou seja, menos de $2 por dia, 800 milhões de pessoas, vezes, sei lá, R$5, 5 e pouquinho, olha só o valor que essas pessoas têm para viver. E aí nós, enquanto rotarianos, temos rotarianos, interactianos, rotaractianos, enfim, a nossa família rotária, nós temos uma missão. Nós temos que nos dedicar a encontrar soluções sustentáveis para combater a pobreza. A gente vai falar aqui um pouquinho, só vou pincelar, né, sobre as ODS, enfim, certamente isso daqui sabe tudo de ODS, né? Mas só para a gente entender o que é isso e trazer para dentro da nossa realidade algumas possibilidades que os clubes espalhados pelo mundo, eu não coloquei nenhum do Brasil de propósito, depois eu vou falar até porquê, estão fazendo neste quesito de desenvolvimento econômico e comunitário. E aí eu diria o seguinte, olha só, aqui no slide falando sobre, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as ODS, mas desenvolvimento sustentável. O que a gente tem que pensar? Os governos estaduais, federal, municipal, as instituições privadas, então a sua empresa, lá onde você trabalha, tem uma obrigação, as nossas organizações, por exemplo, o nosso Rotary, nós temos que nos preocupar, atender às necessidades atuais da humanidade, sem comprometer a possibilidade de que as futuras gerações também o façam. Ou seja, nós temos que pensar sempre daqui para frente. E aí, por isso que a gente diz que o desenvolvimento sustentável perpassa por todas as áreas da nossa sociedade. Né? Então, ou seja, temos sempre que pensar, querido do meu amigo doutor médico, temos que pensar sempre no próximo. Né? E aí, aqui é só um slide que eu fiz, assim, pegando algumas fotos aí da internet, o cenário de pobreza, né, que a gente imagina que seja só isso, né, na verdade, ele passa pelo socioeconômico, ele passa por ambiental também, porque assim, nós, se tivermos aí uma condição, hoje vocês ganharam uma carta da comissão da bicicleta, né, da comissão do meio ambiente, que a Elsa é a presidente. Se a gente não cuidar do meio ambiente, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Se vocês olharem na revista do Rotary desse mês, que está aí sobre a mesa, o Rotary, acho que é Vila Carrão, Tatuapé, não me lembro, Vila Formosa, 3 ou 4 Rotarys de alguma área, eles fizeram aí um trabalho de horta, né? Então, ou seja, nós temos que, de alguma forma, desenvolver a comunidade, pensar no outro, fazendo algumas possibilidades de melhorias neste mundo em que nós vivemos. E aí, eu peguei o Maranhão, porque assim é um estado muito complicado dentro do país nesse quesito, poderia ter sido qualquer outro estado, talvez até o Líbano, sei lá, mas só para comparar, peguei assim, Brasil e Maranhão. O Brasil é considerado como um dos países que mais consomem a renda no topo da pirâmide social. Isso não é novidade para ninguém. O Norte e o Nordeste apresentam metade da população
salário mínimo, meio salário mínimo. Então, ou seja, quanto que vive meio salário mínimo? Eu não pagaria nem, por exemplo, a gasolina para vir aqui Suzano, modo de dizer, só para a gente fazer uma comparação. E aí, pegando o Maranhão, é uma das unidades da federação que apresenta os menores rendimentos médios. A proporção de trabalhadores em ocupações informais alcançou no Maranhão quase 70%, ou seja, 1 em cada 5 residentes na situação, residentes do Maranhão, estão na situação de indigência pela ótica, pensando só na ótica comunitária. Olha o país em que nós vivemos. Ah, mas eu moro aqui em Suzano, no centro, não conheço pobreza, talvez um moço que perde dinheiro no farol, sei lá, enfim. É muito caótico o que nós temos no nosso país, né? Isso a gente tem que ter certeza. Eu falo que eu dirijo lá uma universidade, né? Que vocês sabem, e eu sou privilegiado, eu tive uma sorte de dirigir aquela universidade em que, por exemplo, eu não tenho uma inadimplência como outras universidades. Por quê? Porque lá o ticket é um pouco mais alto e quem estuda lá pode pagar. São pessoas que podem pagar. Então, assim, talvez se eu fosse pensar só nessa ótica, eu não viveria perto dessa situação. Mas por isso que nós somos rotarianos, por isso que nós estamos em busca de melhorar a vida do próximo. É esse o nosso papel e a nossa missão. E aí nós temos um desafio global até 2030, né? Que é a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema. Veja, 2030 já está aí, né? Porque foi um impacto que aconteceu em 2015, a gente vai ver o próximo slide, e 2030 já é amanhã. E será que a gente vai conseguir fazer isso? Eu não sei, eu diria, não, enfim, vamos pensar. Mas como nós somos voluntários, a gente acredita e tudo dará certo. Eu não sou coach, não, mas tudo dará certo em algum momento, né? É só para brincar, viu, gente? É só para brincar. Vamos lá. Agenda de 2030. Então, olha o que nós temos que conseguir ou conquistar até agora, daqui meia dúzia de anos, né? Pensa, 2030 a gente vai ter quase
em prol das metas, paz e justiça, aqui, ó, número 16, muito parecido com o Rotary. O Rotary está antenado, eu diria que o Rotary é mais moderno do que a gente imagina. Porque às vezes eu escuto assim, já fui num clube, numa palestra, lá na Zona Leste, até foi muito engraçado. Ah, o Rotary já foi, é muito antigo, imagina, isso não vai mudar. Aí eu queria esse slide no dia, olha como o Rotary é antenado, o Rotary faz isso daqui, gente, olha como o associativismo é importante, né? E aí, eu trago assim, eu disse que aqui são 17 ODS e 169 metas. 169, olha o número. Mas aqui, de forma resumida, 4 dimensões: a social, ambiental, econômica e institucional. O Rotary pegou um pouquinho de cada uma dessas dimensões e pegou, por exemplo, daqui pegou a paz, daqui é que eu vou enxergar, mas daqui pegou educação, saúde, ou seja, e aí o Rotary pegando tudo isso, ele fez lá os seus enfoques, e a gente já fala disso. E aí, apesar de tudo, nós temos 5 eixos. E as ODS, ou os ODS, têm que cuidar de pessoas, do planeta, de parcerias, de paz e de prosperidade. E tudo isso vai trazer o desenvolvimento sustentável. Eu sou super fã desse slide porque, veja, não é só a gente fala de desenvolvimento econômico. Nós temos que proporcionar conhecimento para montar, por exemplo, uma ONG para fazer reciclagem. Lógico, perfeito. Mas é só isso? Não, a gente tem que fazer uma horta também. Olha lá, horta em algum lugar, cuidar do planeta. Em algum momento nós temos que ir lá, talvez, eu particularmente, minha esposa é libanesa, né, como eu falei, mas eu jamais iria lá, não tenho coragem, só de pensar nela eu já vou para baixo da terra. Mas sempre tem alguém que pode ir lá ajudar naquele campo de concentração. Mas a gente pode, tudo bem, não quis ir para lá, não consegue, não tem. Eu não teria essa capacidade mesmo para ir, nem física nem mental, mas vamos para Porto Alegre, lá que teve aquela enchente, e já passou, mas outras catástrofes acontecerão. E a gente tem que pensar em tudo isso, né? Esse é o nosso planeta, que nós temos que cuidar de alguma forma.